Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 1º de novembro. Estamos iniciando mais um mês em que, amados irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de Todos os Santos. Hoje deveria ser o dia de Todos os Santos, mas para o benefício da igreja é transferido para o domingo próximo. Amanhã, dia 2 de novembro, nós celebramos a missa de todos os fiéis defuntos. Não celebramos a morte, mas a esperança na vida em Deus, suplicando, sobretudo, para que aqueles que faleceram alcancem a graça do céu. Também, amados irmãos e irmãs, é bom lembrarmos que neste mês, no dia 15, também pedimos em favor à nossa pátria. Peçamos que o Senhor sempre possa olhar por nós, por todos os brasileiros, enfim, com muito amor, com muita graça. E então hoje, nesse dia 1º de novembro, nós possamos nos colocar diante de Deus, na sua presença. Te convido, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Trazei para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, dia 1º, ainda contamos com a primeira leitura que se encontra na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Aqui, amados irmãos e irmãs, São Paulo leva a comunidade a uma profunda reflexão, dizendo: Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo na condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Amados irmãos e irmãs, o
que Paulo está tentando trazer aqui e trabalhar com a comunidade? Aquilo que nós, na teologia, chamamos de kenosis, esvaziamento. Isso se dá, sobretudo, pela entrega de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, Paulo fala que ele assume a condição de escravo. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi justamente por esta obediência, por esse esvaziamento de si mesmo, que Deus o exaltou sobremaneira. Ele está acima de tudo. Olha que profundo essa reflexão de Paulo à comunidade, de Filipe e a cada um de nós. Deus, em seu infinito amor, vem ao nosso encontro, assume a nossa condição, exceto o pecado, sente as nossas dores, para que nele possamos participar da vida em Deus. Olhe a profundidade e a dimensão do amor de Deus para conosco. Deus vai até as últimas consequências por mim e por ti, porque Ele nos ama. O Evangelho de hoje, por sua vez, que tem então essa perspectiva de uma grande festa, se encontra também em sintonia justamente com o Salmo 21, que tem como refrão: ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Por quê? No Evangelho nós vamos ver esta busca de reunir uma grande assembleia para o banquete. Então vamos por parte. Alguém diz a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Ele está em uma refeição com Jesus e afirma isto a Jesus: feliz o que come o pão no reino de Deus. Sem sombra de dúvidas, quem participa desta grande alegria vive então uma alegria que não tem como se descrever. Porém, Jesus leva esta pessoa a uma profunda reflexão e nos convida também a refletirmos sobre a nossa vida. De que modo ele leva a reflexão? Primeiro, falando do grande banquete e dos muito convidados. Muitos foram convidados, porém, as desculpas foram aparecendo. As desculpas foram sendo colocadas. Num primeiro momento, então, a primeira desculpa diz: comprei um campo e preciso vê-lo. A segunda desculpa: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. A terceira desculpa: acabo de me casar e não posso ir. Então, não atendem ao pedido, ao convite, ao chamado. Se faz, em outras palavras, indiferentes. E então, o dono da festa toma uma outra atitude. Ele pede para que os seus servos possam ir pelas estradas, ruas da cidade e trazer todos, pobres, aleijados, cegos e coxos. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando da sua missão. Ele veio para o povo escolhido, para o povo judeu. Mas quem foram aqueles que acolheram mais a sua palavra? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Esses foram os primeiros, foram aqueles que acolheram com gratidão o convite. Porém, ainda a casa estava com muitos lugares. E o patrão pede para que vá uma segunda vez, saia pelas estradas e atalhos, e aqui diz a palavra: obrigue as pessoas a virem aqui para que a casa fique cheia. Deus não nos obriga, Deus nos convida, Deus se propõe, Deus nos chama.
Assim como olhávamos no dia de ontem, ou melhor, no domingo, nós olhávamos a atitude de Jesus diante do povo de Jericó, diante de Zaqueu. Ele não obriga ninguém a nada, ele se propõe. Ele diz até ao Zaqueu: desce depressa, preciso estar contigo hoje. Então ele se coloca nessa perspectiva, mas não obriga. Assim é Deus em nossa vida. Ele nos convida, Ele nos chama, Ele se propõe, Ele se dá, Ele se entrega, mas Ele não vai te amarrar e Ele não vai te puxar à força. Assim como um pai, uma mãe que convida o filho, a filha para vir à igreja e muitas vezes recebem inúmeros nãos, não tem como forçar. Porém, assim como Deus, não desista. Convide, proponha, no momento certo. O coração há de acolher o convite. Assim também se faz Deus em nossa vida. Ele chama, Ele convida, Ele propõe, e que o nosso coração possa estar de fato sempre disponível. Jesus termina dizendo assim: eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Em que sentido? Os convidados que foram e se fizeram indiferentes. Peçamos ao Senhor a graça de que não nos façamos indiferentes ao seu amor, à sua palavra, ao grande banquete da Eucaristia em nossas vidas. Que o Senhor venha em nosso auxílio, segurança, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.